ensinando a sermos todos de Deus, como ela é toda de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos nos sentando. Bom dia! Bom dia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Quem está gostando dessa experiência de oração, diga ô glória! Quem vai sair daqui hoje, deste encontro transformado por Deus, diga ô glória! Quem quer, a partir de hoje, dar início a um novo rumo, a uma nova história, como nosso irmão disse de manhã, um divisor de águas, um renovo, um recomeço, diga ô glória! Olha para quem está do lado e fala assim, você nem se atreve, hein, meu irmão? A sair deste encontro com aquela cara que você chegou. Fala assim, põe um sorriso bem grande nessa cara aí, porque Deus te ama. Amém? Eu quero que você aplaude o amor de Deus por nós. Mais forte. Amém. Que alegria estarmos aqui nesta manhã, nessa experiência de oração. Meu nome é Alessandro. Agora em julho será um mês muito especial para mim, porque eu vou completar 36 anos de idade. Em julho eu vou completar também 18 anos de caminhada de fé. Ou seja, em julho eu vou poder dizer que metade da minha vida eu caminhei longe de Deus, e a outra metade, a segunda metade, caminhando junto com Deus. E se eu perguntar aqui para vocês, eu tenho certeza que vai ser unânime, qual metade da minha vida está sendo a melhor? Eu tenho certeza que eu já sei qual é a resposta. Com certeza, os meus 18 anos de caminhada com Deus estão sendo os mais revolucionários, os melhores na minha vida. Não estou dizendo que eu não tive problemas, aliás, nós passamos por inúmeras batalhas e adversidades, mas sofrer com Deus é mais produtivo, né? Você enfrentar um câncer com Deus é mais produtivo, gera vida, gera mudança, gera conversão. Estão entendendo? Então esses 18 anos têm sido os melhores na minha vida. E em julho eu completo 9 anos de vida matrimonial também. Olha que meio celebrativo, né? Eu e minha esposa Érica temos um filho chamado João Pedro, de 5 anos. E eu sou da paróquia São José de Vila Zelina, região Belém, da Arquidiocese de São Paulo. Nosso grupo de oração é um dos pioneiros na Arquidiocese. Esse ano completa 45 anos de fundação. O Grupo Novo Pentecostes, que esse ano está vivendo um renovo, né? Mudamos o dia do grupo, também é de terça agora, né? O nosso grupo de oração também é de terça-feira, e Deus tem sido generoso. A minha história com Deus começou lá foi a porta que Deus abriu para que eu pudesse caminhar, e como eu sou feliz que Deus tenha aberto esta porta do grupo de oração, um movimento da renovação carismática católica, que nos faz ser cristãos autênticos, que toda hora está nos cutucando, nos chacoalhando, para que nós tenhamos, de fato, um relacionamento verdadeiro, sincero, transparente com Deus. Amém? E é uma alegria estar aqui com vocês para essa experiência de oração, que tem como tema, né? O tema, aliás, maravilhoso, muito pertinente. Eu irei em socorro das minhas ovelhas. É o tema central dessa experiência de oração, porque hoje não é muito comum esse ofício, mas no tempo de Jesus, no contexto bíblico, era muito comum o ofício do pastor que pastoreia o rebanho, as ovelhas. E olha, meus irmãos, essa figura, essa imagem do pastor, que é Cristo para nós, que é Jesus, e nós como ovelhas, nós somos ovelhas nas mãos de Deus, e nós sabemos que as ovelhas, elas são míopes. O que seria isso? Elas não conseguem detectar o perigo que está ao redor dela. A única forma que ela tem de se defender do perigo é estar próxima do pastor, é ouvir e reconhecer a voz do pastor. E olha, meus irmãos, se nós não soubermos ouvir a voz de Deus, certamente teremos grande chance de nos perdermos na vida.
A irmã falava, nós temos que ouvir a voz do pastor. Nós temos que aprender a fazer o exercício de ouvir a voz do Senhor. A principal oração do judeu, só para vocês saberem, Jesus nasceu num povo judeu. Foi o povo judeu ao qual Deus escolheu para estabelecer uma aliança. Foi o povo judeu ao qual Deus preparou ao longo da história para se encarnar e se tornar um de nós, se humanizar. E Jesus era judeu, Maria era judia, José, o pai adotivo de Jesus, era judeu, os primeiros apóstolos eram judeus. E a principal oração dos judeus na época de Jesus e até os dias de hoje era o Shema Israel. Ouve Israel. Israel significa o povo. Nós fomos enxertados nesse povo em Cristo Jesus. Então, quando a palavra de Deus fala Israel, quer dizer povo de Deus. Nós fazemos parte dessa Israel. E a principal oração do judeu é Shema Israel. Ouve Israel. Nós, em meio a essa metrópole, a essa cidade tão barulhenta, será que estamos ouvindo a voz do Senhor? Será que nós estamos ouvindo um chamado de Deus para dizer, filho, o caminho é esse, cuidado, vinde a mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E a oração continua, Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Preste atenção agora. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com as suas emoções, com os seus afetos, com a sua razão, de toda a tua alma, porque nós somos feitos de corpo e de alma, de todo o teu entendimento, com a tua mente e com todas as tuas forças. Essa é a oração que Jesus fazia, Maria, José, diariamente, os apóstolos. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Porque o tema de hoje é as influências das falsas doutrinas. E aí eu já quero fazer uma pequena correção. Não se usa mais essa nomenclatura falsas doutrinas. O correto é diversidade de doutrinas. E por que não fala mais falsas doutrinas? Embora eu, Alessandro, caminhando 18 anos com Deus, na Igreja Católica Apostólica Romana, nesse movimento da renovação carismática, eu tenho a certeza de que eu comungo, eu creio e sirvo a igreja verdadeira, seria pretensioso da minha parte dizer para os outros que a deles são falsas. Embora eu tenha certeza que a que eu participo é a verdadeira. Mas para os outros, as crenças deles, as igrejas, as seitas deles, a filosofia de vida deles é a verdadeira, é a nossa que é a falsa. Então, se eu disser que a minha é a verdadeira e dizer que a dele é falsa, eu estou sendo pretensioso. E nós vamos ficar numa queda de braço interminável. E olha, Paulo vai dizer em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra pessoas, é uma luta espiritual. Por isso, a nomenclatura correta é diversidade de doutrinas. E aí eu fiquei me perguntando, mas meu Deus, por que existe tantas religiões, seitas, doutrinas diferentes? Eu fiquei pensando aqui, certamente lá no inferno, eu partilhava isso com a irmã, o demônio deve fazer reuniões diárias, semanais, para criar coisas, para nos afastar de Deus. Então cada hora ele vem com uma coisa nova e ele vai nos enchendo de coisas. Para o quê? Para que a gente fique confuso, perturbado. Porque uma hora você vai achar que a sua é a verdade, a dele também é, a do outro também é, e uma hora você vai se confundir. Então nós temos que estar alertas. Nós temos que ouvir a voz do pastor, porque tem muitos pastores aí, de ovelhas, falsos profetas. Você vai ouvir muito barulho, você vai ouvir muitas vozes. Se você não souber identificar qual é a voz do Senhor. E olha, eu já ouvi história de santos que tiveram que travar batalhas com o demônio, e o demônio se caracterizar, se transformar em Nossa Senhora, em Jesus. Mas a santa era tão de Deus que ela reconheceu que aquela voz não era de Maria nem do Senhor, e ela desmascarou o demônio. Então, meus irmãos, temos que tomar cuidado.
E eu achei muito pertinente colocar esse tema nesse encontro, porque ao sair daqui agora, vocês se tornam uma ameaça para o inferno. Vocês saindo daqui agora, o nomezinho de vocês que estava lá embaixo, na lista lá, vai subir. E agora vocês vão ser uma ameaça para eles. E aí, o inferno vai falar, e agora? O que nós vamos fazer com aquele povo lá que viveu aquela experiência única? Por que eu estou dizendo isso? São João da Cruz diz que uma alma unida a Deus, o demônio ele treme, ele se borra como se fosse o próprio Deus. Quanto mais de Deus nós formos, menos voz e vez o demônio tem sobre a nossa vida. E isso se torna uma preocupação para ele, porque ele sabe que ele tem pouco tempo. E ele quer destruir o maior número de almas nesse pouco tempo que ele tem. Então você vai se tornar uma ameaça para ele saindo dessa porta aqui. E ele vai fazer de tudo para te confundir, para te desviar do caminho. Mas se você souber ouvir a voz do Senhor, você não irá se perder. Esses dias meu filho falou, pai, como é que faz para ouvir a voz do Papai do Céu? Eu não consigo, 5 anos. Falei, filho, isso não é algo que a gente consegue de uma hora para outra. Eu falei para ele, um jogador de futebol, para se tornar um profissional, viver disso, ser um bom jogador, o que vai exigir? O que ele precisa fazer? Ele precisa treinar. Tudo na vida, se nós não exercitarmos, não treinarmos, nós não alcançaremos a excelência naquilo que fazemos. E esse diálogo com Deus, ouvir a voz de Deus, não é fácil. Principalmente devido aos barulhos que o nosso mundo tem. Olha, com todo respeito, eu entrei na igreja ali para rezar agora, estava tocando uma música, até do Padre Zezinho, mas estava muito alta. E eu queria silenciar o coração, não conseguia. Quase que eu falei, gente, baixa só um pouquinho. Porque as pessoas quando entram na igreja precisam silenciar o coração. Porque Deus fala no silêncio. E nós não estamos dando essa oportunidade para Deus falar em nós no silêncio. E aí eu me perguntei, me debruçando sobre esse assunto, como não ser ludibriado, enganado por falsos profetas? O que são seitas e onde elas não coadunam com a nossa fé cristã católica? Que tipo de relacionamento estamos estabelecendo com Deus? Baseado em nossos próprios interesses, em busca de algo em troca, ou nós estamos nos relacionando com Deus porque o reconhecemos como Deus e Senhor? Então, meus irmãos, é isso que a nossa fé tem que produzir em nós, fomentar em nós, o autoquestionamento. Como é que eu estou conduzindo a minha vida? Como é que eu estou conduzindo o meu relacionamento com Deus? Eu vou ao encontro dele porque eu reconheço que sem ele eu não sou nada, que ele é tudo para mim? Ou estou indo em busca de algo? Nós temos que fazer o tempo todo essa pergunta no nosso coração. Por isso, meu irmão, eu não vim aqui hoje, neste encontro, fazer um estudo sobre as inúmeras religiões e seitas que existem no mundo. Mas eu estou aqui nessa manhã para te convencer, meu irmão, que você está na igreja verdadeira, a única igreja de Jesus Cristo. E se você conhecer bem esta igreja, diabo nenhum vai te arrancar daqui. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: encontrar Jesus não consiste em mudar de igreja. Encontrar Jesus consiste em mudar de vida. Amém? Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 4, versículo 1 apenas. 1 Timóteo 4, versículo 1. O título na Ave Maria: Perigo dos falsos doutores. Olha como Paulo, já lá no início da igreja primitiva, fundador de inúmeras comunidades e como fundador, pai espiritual dessas comunidades, já estava preocupado com a comunidade, para que não se perdesse,
para que não fosse ludibriado, enganado pelos falsos profetas, que naquela época já era presente, hoje ainda muito mais. 1 Timóteo 4, versículo 1. Traga a sua Bíblia sempre, meu irmão, porque Deus fala, né? Tem até uma música que fala assim: fala, Senhor, preciso ouvir tua voz, eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor. Aonde? E no meu coração. Estão entendendo? Deus fala conosco na palavra. E o texto diz assim, 1 Timóteo 4:1, o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. Vou ler de novo. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, ou seja, né? Os tempos de hoje, alguns hão de apostatar da fé. Apostatar significa apostasia. Sabe o que significa? O que é apostasia? É abandono da fé. Dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. Ponto. Então, meus irmãos, é importante a gente entender, como eu dizia no início, que o demônio certamente faz inúmeras reuniões para criar situações que nos afastem de Deus, porque uma vez que estamos em comunhão com Deus, nos tornamos uma ameaça para Ele. Ele já não tem mais o poder sobre nós, Ele não tem voz e nem vez sobre a nossa vida. E aí, Ele vai criando então situações. Olha, vamos colocar no coração das pessoas de que o diabo não existe. Por muito tempo Ele usou essa estratégia. E dizer que o diabo não existe é dizer que a Bíblia está errada. Porque a Bíblia fala mais de demônio, diabo, Satanás do que do Espírito Santo. Mas não para enaltecê-lo, para nos alertar. Aí depois, qual a estratégia? Vamos afastar as pessoas de Nossa Senhora. Porque Maria é o santo mais temido no inferno. A cada Ave Maria que nós rezamos, é uma paulada na cabeça do encardido. E isso foi o próprio demônio que confessou o padre Gabriele Amor, exorcista. Durante o exorcismo, o demônio disse que a cada Ave Maria que rezamos com fé, ele leva um golpe tremendo na cabeça, e que se nós rezássemos todos os dias o terço, seria o fim dele. E olha que eu expliquei essa história para o meu filho, e aí tem um terção bem grandão que fica na cadeirinha dele. Essa semana ele me surpreendeu. Embora eu acho que ele ainda é muito omisso às coisas da igreja, às vezes eu acho que ele está no mundinho dele e não está vendo nada, mas ele está atento. E ele disse: pai, olha, e eu estava rezando meu rosário aqui. Ele disse assim: pai, o que você acha de nós dar umas pauladinhas na cabeça do inimigo de Deus e rezar aqui umas Ave Maria? Eu falei: beleza, filho, ó, já estou fazendo isso com você, então vai ser melhor ainda. Aí rezamos uma dezena. E ele ficou todo feliz, dizendo: olha, pai, fizemos um estrago, né? Que benção. Então, meus irmãos, por que existe então essa diversidade de doutrinas? São tantas vozes, e o inimigo nas suas reuniões deve ter com certeza tramado isso. Olha, vamos botar um monte de verdade na cabeça deles, um monte de ideologias, de filosofias, porque aí eles vão se confundir. E olha, meus irmãos, o demônio é especialista em causar confusão, perturbação. Ele quer nos confundir para que a gente fique perturbado, e uma vez perturbado, a gente fica desorientado. A gente não sabe mais se está no caminho certo ou não. E às vezes acha que está no caminho certo ou não está. Como a irmã disse, a gente pode estar em vários lugares, sem problema nenhum. A Bíblia fala isso em 1 Coríntios. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém.
Então, meus irmãos, tem coisas que não convêm. E você vai aprendendo isso na sua caminhada. Porque, como diz na canção nova, o caminho se faz caminhando. Meus irmãos, a sua caminhada ela não pode parar aqui neste encontro. Ela começa nesse encontro. A proposta é que a partir desse encontro você inicie, ou se fortaleça e se consolide nessa caminhada que você já iniciou, para se manter mais firme, mais vivo ainda aqui, mais enraizado, para que no momento que o mundo estiver desabando, você permaneça de pé. E aí, nas reuniões dele também, né, vamos tirar a mesa das casas, vamos projetar apartamento pequenininho, né? Assim as pessoas não podem, vão perdendo os valores, né, simples, mas que são essencial para uma vida feliz, uma família feliz. E aí ele vai substituindo o diálogo pelo celular. Aí mensagens, né, de motivação, e aí vai enchendo a gente de parafernália para causar em nós o caos. Então, meus irmãos, nós temos que estar atentos, porque a igreja nos ensina o ecumenismo, e o ecumenismo significa respeitar o outro, respeitar o diverso, saber conviver com o diverso. E inevitável, no seu ambiente de trabalho vai ter gente de outras religiões, de outras seitas, que pensa diferente de você, e não quer dizer que eles estão certos ou errados, ou você está certo ou errado. Saiba conviver e respeitar, e seja sinal de Deus, ainda que sem palavras, ou sem usar uma camiseta, como a irmã disse. As pessoas vão perceber nas suas atitudes, nas suas ações, que você é alguém diferente. Aprenda a respeitar o diverso. Mas ecumenismo significa conviver com o diverso, respeitar, sem abdicar das suas convicções. Você, para conviver com o diverso, não é obrigado a aceitar a verdade dele como uma verdade sua também. Isso chama-se sincretismo e não ecumenismo. A diferença do ecumenismo é viver com o diverso, respeitando-o, sem abdicar da sua fé, das suas convicções. Sincretismo é o conjunto de vários elementos, o conjunto de coisas num único elemento. Por exemplo, é você ir no supermercado, façamos de conta que temos um supermercado espiritual. Aliás, nós vivemos num tempo do marketing religioso, né? Você vê emissoras de televisão que são ligadas a uma instituição religiosa, que fazem marketing religioso. Sabe como que é? Mostra lá uma pessoa dizendo: olha, eu era um coitado, eu era um pé rapado, eu não era ninguém, eu passava por isso, por aquilo, mas hoje eu sou uma pessoa bem sucedida, sou um médico, sou um engenheiro, eu sou lá. Não precisa completar, você já sabe, né? Isso é marketing religioso. Qual que é a ideia de fazer isso? Atrair as pessoas para essa instituição. E as pessoas que vão para uma instituição dessa não vão por causa de Deus, vão em busca de uma vida bem sucedida. Também querem prosperidade, querem enriquecer através do Evangelho. Temos que tomar cuidado. E o sincretismo é isso. Você chega num supermercado e aí tem lá várias prateleiras. Tem uma que é o catolicismo, o cristianismo, aí tem uma do judaísmo, aí tem uma do budismo, tem uma do protestantismo, tem uma do espiritismo, tem uma do Seishonoe, aí tem uma da maçonaria, e aí você está lá com o seu carrinho, certo? E você vai lá então fazer as compras. Então você olha lá na prateleira do cristianismo aquilo que lhe é interessante, aquilo que lhe atrai, aquilo que lhe é conveniente, e coloca dentro do carrinho. Aí você olha e fala assim: ah, castidade, isso aí não me interessa não. Opa, aqui, isso aqui me interessa, eu vou colocar aqui. Aí você vai lá na prateleira do protestantismo, pega aquilo que lhe é conveniente e coloca no carrinho. Vai na do espiritismo, pega aquilo que lhe é conveniente e coloca no carrinho. Vai na do budismo, pega aquilo que lhe é conveniente e coloca dentro do carrinho. E vai fazendo isso. Chegou no final, você fez ali a sua compra, colocou no mesmo caminho elementos diferentes, de segmentos diferentes, e faz disso a sua religião, a religião da conveniência. Fácil viver assim, né? É muito simples viver assim. Eu vivo a religião da conveniência. Isso é sincretismo religioso e não ecumenismo.
E é isso que o demônio quer que nós façamos. Não, meus irmãos, ou é sim ou é não. Ou nós somos de Deus como nós cantamos, ou não somos. E aí você deve estar se perguntando, mas meu Deus, o que fazer então para não nos perdermos? Profeta Oséias capítulo 4 versículo 6 diz assim: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Porque, meus irmãos, à medida que nós vamos conhecendo a nossa fé, conhecendo a palavra, conhecendo a nossa doutrina, nós vamos criando raízes profundas. Nada e ninguém nos tirará daqui. Mas você precisa se esforçar, se desdobrar, arrancar algo que nós temos tão pouco no dia de hoje, que é o tempo, um tempo do seu dia para se dedicar a isso. E assim você vai estabelecendo um relacionamento com Deus. Assim você vai aprendendo a ouvir a voz de Deus. Mas nós precisamos gastar o tempo com Ele. Então, meus irmãos, eu me lembro de uma história de Napoleão Bonaparte. Foi um grande imperador francês. Um homem que estava comandando todo o império. E como comandante, ele tinha súditos. E certa vez um deles, não sei se por puxa-saquismo, lhe sugeriu fundar uma religião. Sabe qual foi a resposta do imperador para o seu súdito? Ele falou: meu filho, para fundar uma religião precisa de duas coisas. Preste atenção, gente. Para fundar uma religião precisa de duas coisas. Primeira, morrer numa cruz. Segunda, ressuscitar. Ele disse: a primeira eu não quero. E a segunda eu não posso. Então não é decorando meia dúzia de palavras que me dá direito ou autoridade espiritual para fundar uma igreja. E essa igreja que você está pisando hoje, ela é regada, ela é banhada por sangue de homens e mulheres que deram a vida ou que tiveram as suas vidas ceifadas para que essa igreja, para que essa palavra chegasse até nós hoje, 2019. Então, quando você pisar nessa igreja, tenha respeito, porque ela nasceu na cruz com o sangue de um homem Deus. E de Jesus até nós foram milhares de pessoas, homens e mulheres, mártires, que tiveram as suas vidas ceifadas por causa da boa nova, por causa da palavra. Estão entendendo, meus irmãos, que você não está em qualquer igreja, não? E uma vez que nós vamos nos aprofundando no conhecimento dela, nós saberemos reconhecer quando é a voz de Deus e quando é a voz de falsos profetas, na qual Jesus também alertou em Mateus 7,15, quando ele dizia: guardai-vos dos falsos profetas, eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Guardai-vos dos falsos profetas, eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Olha, meus irmãos, nós sabemos que antes da criação do mundo, da criação humana, existiam as criaturas celestiais. Dentre elas um anjo de muito poder e prestígio, um anjo de luz, Lúcifer. Ele tinha tanto poder e prestígio que usurpou o trono de Deus, quis ser igual a Deus. E o resultado disso, pelo seu orgulho, ele foi expulso do céu. E olha, a irmã falava aqui da experiência dela, lá na área dela, como bancária, né? Você quer conhecer alguém de verdade? Dá poder para essa pessoa. No ambiente de trabalho é impressionante. A pessoa, ela sobe um degrauzinho na vida, ela já se sente num ângulo favorável para pisar na cabeça dos outros, né? Aqui, ó. E sabemos também que uma laranja podre dentro da casa apodrece as outras. Ele foi expulso e arrastou 1/3 dos anjos. Porque a batalha que houve no céu não foi de espadas, não. Não foi de armas, não foi disso, não.
A batalha no céu foi uma batalha intelectual, uma batalha de ideias, ideologias. Familiar isso, não é? Nos tempos de hoje, não é não? Hoje nós vivemos numa batalha como esta, principalmente nas épocas das eleições, dentro da igreja. Olha, gente, essas eleições mostrou muito para mim quem é quem dentro da igreja. E eu não estou falando de leigo, não, estou falando de padre, estou falando de bispos. Que se nós viermos à igreja por causa dessas pessoas, nós vamos embora. Se você vier à igreja por causa de padre, de bispo, de pregador, de músico, uma hora eles vão cair. Porque nós seres humanos somos fracos, somos pecadores passivos de erro. Inclusive um padre, inclusive um ministro ordenado, ele também é passivo de erro. E aí nós vamos nos decepcionar e vamos sair da igreja. Agora, se você vem à igreja por causa de Jesus, mesmo quando uma árvore do seu lado cair, você não vai se abalar. Porque na igreja existe muita pessoa que aspira santidade. A maioria. Mas existe uma minoria que causa bagunça dentro da igreja. E se nós também não tivermos cuidado, porque o inimigo ele vai se infiltrando, inclusive dentro da igreja. Ele quer fazer o inferninho dele também aqui. Então nem todo mundo que está aqui é bom também. Mas nós precisamos amar essas pessoas também. Madre Teresa de Calcutá diz que a gente tem que amar as pessoas ou porque elas são boas ou para que elas se tornem pessoas boas. Mas tomem cuidado, sejam prudentes. E olha, meus irmãos, o que não faltou ao longo da história da igreja foram hereges. Hereges vem de heresia. Heresia significa doutrina que se opõe à palavra de Deus, aos ensinamentos do magistério e da tradição apostólica. Então, meus irmãos, se um dia chegar um pregador aqui e dizer assim: olha, o aborto é lícito, a igreja permite, é um herege. Está falando uma heresia. Ele está falando algo que é o oposto do que a palavra, o magistério e a tradição da igreja nos ensina. Que o Deus a qual nós comungamos e cremos é o Deus da vida. João 10,10, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Se vier um padre dizer assim: demônio não existe, está errado. É um herege também. O demônio existe sim. Dizer que o demônio não existe é pegar a Bíblia e jogar no lixo. Mas volto a repetir, não para enaltecê-lo, mas para nos alertar. Então nós temos que tomar cuidado com tudo isso. Heresia é isso, é uma doutrina, uma ideologia que se opõe àquilo que nos ensina a palavra, a tradição e o magistério da igreja. Então, meus irmãos, um herege normalmente não é uma pessoa analfabeta na fé. Santo Agostinho dizia que não penses que as heresias são frutos de mentes obtusas. É necessário uma mente brilhante para conceber e gerar uma heresia. Quanto maior o brilho da mente, maiores as suas aberrações. Então, normalmente uma heresia, ela parte de alguém que tem uma mente intelectual muito brilhante. Porque ele se torna convincente. E aí, meus irmãos, ele causa um estrago tremendo. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. E eu queria destacar aqui dois segmentos que se infiltraram muito na igreja hoje. E as pessoas ficam se perguntando: mas olha, católico pode se filiar à maçonaria, por exemplo? Pode fazer parte de uma loja maçônica? Não. Católico pode ser espírita? Pode vir à missa e depois ir lá na mesa branca e lá tomar passe? Não. Porque foi se infiltrando isso dentro da igreja.
E aí às vezes as pessoas têm dúvidas, se confundem achando que é lícito, não é. Olha, meus irmãos, eu não sei se a maçonaria é uma religião, se eles são uma seita, se são apenas uma organização secreta, mas o que eles pregam, o significado de maçonaria é o trabalho ou a arte do pedreiro. Então eles acreditam que Deus é um arquiteto, um grande arquiteto, que construiu o mundo e abandonou o mundo à mercê de cada um de nós. Que não necessariamente você deve acreditar em uma religião. A maçonaria não professa a sua fé em Cristo Jesus como um Deus, não professa a sua fé no Deus Trino. Ou seja, meus irmãos, eles vivem o que nós chamamos de deísmo. O que é deísmo? Uma doutrina que considera a razão como a única via capaz de nos assegurar da existência de Deus, rejeitando para tal fim o ensinamento ou a prática de qualquer religião organizada, e foi o precursor do ateísmo moderno. Ou seja, para eles a razão explica Deus e não a fé. E aí é onde nós temos que tomar cuidado, porque, meus irmãos, dentro da maçonaria existem alguns códigos secretos que uma pessoa, quando é inserida nessa organização, ela tem que manter sigilo. Se ela abrir o bico, ela coloca a vida dela em risco. Já tem coisa errada aí, porque o Deus é o Deus da verdade, nada é oculto aos olhos de Deus. Estão entendendo isso? Porque muitas vezes as pessoas vão se filiando a isso em busca de algo, de interesses. E olha, meus irmãos, a igreja em 1817, quando havia promulgado o Código Canônico, ela havia proibido o cristão católico se filiar à maçonaria, dizendo que uma vez maçom, você está em pecado grave. Estando em pecado grave, você não está apto a comungar. E naquela ocasião a igreja estava dando a excomunhão também. Vocês sabem o que é excomunhão, meus irmãos? É algo muito grave. Pode comprometer a nossa salvação, a excomunhão. Porque Jesus, em Mateus 16, 18, deu a Pedro a chave do reino dos céus. E Pedro para nós é o primeiro Papa, ou seja, Deus deu autoridade espiritual ao Papa, e depois em Mateus 18, 18, ao colégio dos bispos, ao colégio dos apóstolos que representam para nós os bispos, ou seja, tanto o Papa quanto os bispos têm autoridade espiritual para ligar e desligar algo na terra, em termos de fé. Então, por exemplo, se o Papa diz assim, olha, a comunidade Canção Nova tem o reconhecimento da igreja como uma comunidade de fé católica, ou seja, o Papa está ligando ao céu a Canção Nova, dizendo que no céu também a Canção Nova é reconhecida. Estou dando um exemplo. E quando a igreja dá a excomunhão para alguém, ela está desligando essa pessoa do céu. Veio depois, mais para frente, 1983, a reformulação do código, que tirou a excomunhão, porém manteve o restante. Ainda é pecado grave e não pode comungar. Só tirou a excomunhão. E aí causou confusão de novo. As pessoas falam, então agora é lícito, agora a igreja autorizou. Não. Espiritismo, meus irmãos, qual que é a crença? O significado é doutrina de cunho filosófico religioso voltado para aperfeiçoamento moral do homem por meio de ensinamentos transmitidos por espíritos desencarnados que se comunicam com os vivos através de médiums. E aí me fez lembrar da parábola do rico e o Lázaro, que está em Lucas 16, onde havia um rico de nome oculto. E quando a igreja, ela omite, quando a palavra omite o nome de um personagem, é para mim e para você que ela está falando, que tinha um mendigo chamado Lázaro, que mendigava todos os dias as migalhas que caíam na mesa desse rico na porta da sua casa. Os dois morreram, o mendigo foi para o céu e o rico foi para o inferno.
E ele, diante da tormenta lá no inferno, viu um rico nos braços do pai Abraão. E disse: pai Abraão, mande Lázaro ir até os meus irmãos, para alertar eles, para que eles não venham parar nesse mesmo lugar que eu vim. Abraão disse para o rico: olha, lá eles têm os profetas. Não existe ligação nenhuma deles conosco e nem nós com eles. Se eles não ouvirem os vivos, os profetas não vão ouvir o morto, uma pessoa que já não está mais aqui. Ou seja, essa parábola quer nos dizer que não existe comunicação entre vivos e mortos. Se nós não ouvirmos os pastores da igreja agora em vida, depois de morto não tem mais o que fazer. E eles acreditam no que? Na reencarnação. Que nós somos pessoas que quando morremos, reencarnamos em uma outra vida, em uma outra pessoa, para que a gente possa, a cada reencarnação, nos tornar pessoas melhores e mais evoluídas. Isso é uma mentira, gente. A vida é uma só. Se você não for bom agora, não vai ter outra vez, não vai ter outra vida. E qual que é a armadilha de Satanás? Olha, não se preocupe, vai viver uma vida frouxa e light, porque numa próxima vida você vai evoluir, você vai vir melhor. E aí não vai ter outra vida. Você corre o risco de morrer em pecado. Nós cremos na ressurreição. Porque olha, meus irmãos, a palavra nos diz em Levíticos 19:31. Levíticos é um dos primeiros livros da Bíblia, está entre os 5 primeiros livros da Bíblia. Olha, Deus já alertava o povo lá no tempo de Moisés, dizendo assim: não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos, não os consulteis, para que não sejais contaminados por ele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Já no tempo de Moisés, estamos falando de um período de 1200 ou 1300 anos antes de Cristo. Nós já estamos no ano 2019 depois de Cristo. Há mais de 3.000 anos Deus já alertava o povo com relação a isso. Em Deuteronômio 18, 10, 13 diz assim: não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Olha, gente, na época de Moisés existiam povos que tinham crenças em deuses, que faziam rituais onde eles ofereciam os filhos primogênitos aos deuses, colocando eles no fogo. E Deus já abominava isso. Nem que se dê a adivinhação, a astrologia. Tem muito católico que ainda dá vazão ao horóscopo. Se tem uma coisa que me irrita, a pessoa, quando eu falar que faço aniversário em julho, fala: ah, você é de câncer. Não, eu não sou de câncer, sou de Jesus. Não, porque leonino é assim, tem a personalidade desse jeito. Quem disse isso, gente? Então quer dizer que toda pessoa que nasce em determinado mês tem um certo signo, elas têm a personalidade igual? Ninguém tem a personalidade igual. Talvez essas pessoas sejam influenciadas por isso. Elas estão sendo convencidas de que ela, sendo daquele signo, ela tem que ter aquele comportamento. E quem determina o seu comportamento, o seu caráter, é você e não o signo. E olha, gente, dentro da igreja é muito comum isso. Eu me lembro quando meu filho nasceu, aí um irmão da igreja falou assim: olha, que legal, né? Ele vai ser libriano igual eu, né? Eu falei: não, meu filho vai ser, mês de outubro é libriano. Eu falei: não, mês de outubro é mês de Papa João Paulo II, é mês de São Francisco de Assis, esse negócio aí pra mim não funciona não. Coitado, o bicho, ele ficou tão constrangido, me pediu desculpa. Eu falei: irmão, não dá, né? Tem coisas que não coadunam com a nossa fé. A gente não precisa ficar buscando subterfúgio para viver a nossa fé. A nossa fé é completa. E aí, ó, Deus continua: aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação, à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa de ti essas nações,
serás inteiramente do Senhor teu Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos compactuar com esse tipo de crendices. Superstição não é de Deus. Aquele negócio que você só levanta da cama com o pé direito, porque se levantar com o esquerdo, seu dia vai ser péssimo. É mentira. Não, você vai parecer um saci pererê todo dia que acorda, né? Tem que acordar assim. Esse negócio de ficar pondo assim, ferradura atrás da porta. Esse negócio de ficar andando com um trevinho de 4 folhas dentro da carteira. Gente, isso é mentira. Um cristão não pode se dar essas práticas de crendice. Igual eu já ouvi aí um piloto de Fórmula 1 falando que tem aquela cueca da sorte, que ele só coloca aquela cueca. Eu falei, meu Deus do céu, deve estar daquele jeito, né? Ou que só usa a mesma meia, porque, né, que dá sorte. Nós temos que tomar cuidado com isso. Horóscopo, como eu já disse, benzedeira. Eu lembro uma vez que meu filho louco, quando era recém-nascido, ele chorava. Quer dizer, ele não chorava, ele berrava, né? E aí uma mulher presenciou e falou, nossa, porque você não leva na dona Fiinha ali, ó, ela para tirar o olho gordo, né? Aí ela leva na benzedeira, ela quer tirar o olho gordo. Meus irmãos, não tem bênção mais poderosa do que a bênção final na Santa Missa, feita pelas mãos do sacerdote, as mãos ungidas para isso. Quer tirar o olho gordo? Quer tirar essas coisas? Vai para a missa, e no final da missa tem a bênção final do sacerdote. Não precisa ficar levando na dona Fiinha, a dona Bené, Mariinha lá não. Chega lá, ela pega aquele folhinha de arruda, começa a fazer um monte de coisa lá que você nem sabe o que está fazendo. Na sua ingenuidade você está sendo enganado. Esoterismo, nossa, aquele cheiro de incenso horrível. E aí põe todo aquele esoterismo lá, aquelas pérolas, diamantes. Cuidado com isso, gente. Isso também não é de Deus. Cartomante, simpatia, né? Aí o cidadão nasce com um terçol lá e vai fazer simpatia para tirar, né? Gente, isso é muito comum nos nossos dias de hoje. Aí vai lá no final do ano pular 7 ondinhas. Aí tem em casa um calendário Seixonoe com aquelas mensagens de motivação. Você está emporcalhando a sua casa. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com tudo isso. A nossa relação com Deus deve ser algo sincero, algo transparente, onde nós falamos assim, batemos no peito e falamos assim, olha, eu sem Deus eu não sou nada. Deus fez tudo por mim. E é dele que eu preciso. Olha, São João da Cruz diz assim, é preciso trocar tudo isso que nós falamos, trocar tudo pelo tudo, que é Jesus. Jesus é tudo. Santo Afonso de Ligório diz, quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Então é de Deus que nós precisamos. Nós não cantamos isso, eu quero ser de Deus, eu quero viver esse amor. Mas se eu quero ser de Deus, eu tenho que ser propriedade exclusiva dele. Isso chama-se senhorio de Jesus. Aquilo que é próprio do Senhor. Deus quer ter uma relação conosco, mas uma relação exclusiva. Ou eu sou de Deus ou eu não sou. É assim que funciona. Então, meus irmãos, hoje o propósito é esse. Não vir aqui por interesse. Não venha à igreja, não venha ao grupo de oração por interesse. A palavra de Deus fala em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Deus, Ele é onisciente, Ele te conhece, Ele tem a ciência de saber quais são as suas necessidades, o que passa na sua mente. Então não precisem buscar a Deus em troca de algo não. Eu vou buscar a Deus porque eu preciso de uma cura, de uma libertação, eu preciso de uma bênção, de um emprego, eu preciso passar na prova, eu preciso ter uma vida próspera, eu preciso de um namorado, de uma namorada, né? Não, busque a Deus porque Ele é Deus, e o demais Ele vai dar para você por acréscimo, nem mais nem menos, o que for necessário para você ser feliz. Porque Deus não deixa faltar nada, mas também Ele não dá a mais do que você precisa, para você não ser uma pessoa avarenta. Então Deus, Ele vai te dar o necessário, mas é dele que nós precisamos, porque hoje as pessoas pregam
as facilidades do mundo. Você sabe qual a diferença entre a igreja católica para as outras? É que aqui na igreja católica nós pregamos a verdade. E às vezes a verdade é dura, você não está preparado para ouvi-la. E as demais pregam aquilo que você quer ouvir. Então, meus irmãos, você não está aqui para ouvir aquilo que você quer. Você está aqui para ouvir a verdade. E se você tomar posse dessa verdade, você será a pessoa mais feliz do mundo. E a verdade consiste muitas vezes em renúncias. Opa, comecei a caminhar. Olha, agora a partir de hoje eu percebi que isso não é bom mais para mim. Eu estou renunciando isso. Eu estou renunciando tudo isso que o irmão está falando hoje. A partir de hoje, superstição, horóscopo, espiritismo, maçonaria. Estou renunciando tudo isso agora. Porque até então eu não sabia, mas hoje eu estou conhecendo a verdade. E para Deus o que importa é dessa porta de hoje para fora. Qual vai ser o seu comportamento agora? Qual vão ser as suas crenças? O que vai ser verdade para você agora? Então, meu irmão, toma posse, porque Deus é um Deus zeloso, é um Deus ciumento, Ele tem ciúme de nós. Mas um ciúme não é um ciúme doentio e possessivo, senão Ele não nos daria o livre-arbítrio. É um ciúme de amor por nós. Ele nos ama tanto que Ele não quer que sejamos enganados, que nós silenciemos o ouvido do coração para ouvir a sua voz. Porque muitos são os barulhos, muitos são as vozes lá fora que querem nos desviar, que querem nos turvar das coisas de Deus. Então, meu irmão, esteja atento, peça a Deus hoje essa sabedoria. Primeiro, pergunte para você mesmo hoje, que lugar Deus ocupa na minha vida? Será que de fato Deus está no primeiro lugar? Eu ainda estou colocando Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto plano? Que nós possamos ter a consciência hoje de que, conhecendo a nossa fé, não cairemos nas armadilhas de falsos profetas, e que nesta manhã, neste encontro, nós possamos declarar o senhorio de Jesus, renunciando todo o pecado, todas as influências das diversidades de doutrinas. Por isso eu convido você agora a ficar de pé. Você vai com uma mão colocar a Bíblia no peito, assim, ó, pressionar ela no seu coração, a Bíblia, aberta. Pressione ela aqui no seu peito, no seu coração. Se puder fazer isso com a mão esquerda, que a direita você vai levantar assim, em sinal de oração, em combate espiritual. Olha, quando o tema deste encontro é "Eu irei ao encontro das minhas ovelhas", Ezequiel 34, 22. Deus hoje veio ao encontro de nós, ovelhas do Senhor, para não nos desviarmos deste aprisco chamado Igreja Católica Apostólica Romana. Aqui é o meu lugar, aqui é o seu lugar, aqui é o nosso lugar. É aqui que nós viveremos o projeto de Deus para nós. Repita assim comigo: Alessandro, você vai dizer o seu nome, Alessandro de Souza Borges, diga seu nome. Batizado, templo do Espírito Santo, filho do Pai Celestial, e fui comprado pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Eu creio que Jesus sofreu e morreu para nos salvar. Creio que Jesus ressuscitou, está vivo, presente no meio de nós, e há de vir para julgar os vivos e os mortos.
eu creio e confesso Jesus como meu único Senhor. Hoje eu conheço a verdade. Por isso, eu renuncio a Satanás e a todos os seus anjos rebeldes. Porque Jesus é o meu Senhor. Eu renuncio a todos os caminhos enganadores por onde eu andei, quando não conhecia a verdade. Renuncio ao espiritismo, à maçonaria, de qualquer espécie, candomblé e umbanda, quimbanda. Renuncio a todas as seitas e as religiões orientais. Eu renuncio a quiromancia e a toda e qualquer adivinhação. Eu renuncio à magia, à bruxaria, às simpatias, sortilégios, astrologia e numerologia. Eu renuncio a qualquer espécie de ocultismo, controle da mente e falsas ciências. Eu me arrependo de ter seguido estes caminhos e peço perdão ao Senhor Jesus. E em nome de Jesus, eu proíbo que forças malignas entrem na minha mente e no meu corpo. Eu renuncio por mim mesmo e pelos meus antepassados. E em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue derramado, pelas suas santas chagas e na poderosa intercessão da Virgem Maria, eu repreendo os demônios, chefes e subordinados, que querem me atormentar, que querem me influenciar, que querem me confundir. Eu acorrento todos juntos no terço da Santíssima Virgem e peço a São Miguel Arcanjo que os leve para onde o Senhor Jesus determinar. Eu sou de Jesus. Agora bata no peito: Jesus é o meu Senhor. O sangue de Jesus tem poder de me libertar, de me curar. Diante do poder do sangue de Jesus, os espíritos malignos têm de se afastar. Coloca a mão na cabeça e fala: da minha mente. Coloque a mão no seu ouvido e diga: do meu corpo. Peço neste momento que o sangue de Jesus lave todas as áreas da minha mente, onde existem brechas, e que o Espírito Santo ilumine estas áreas para que possam ser completamente curadas. Graças e louvores à Trindade Santíssima, agora e para sempre. Amém. 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 Toda língua. Que Jesus Cristo é. Meu Senhor. Mas
Diga. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, por minha força e vitória. Tem um nome que é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, por minha força e vitória. É Jesus. Quero viver tua palavra. Abraça a Bíblia de novo. Quero viver. Tua. Quero ser cheio do teu Espírito. Mas só te peço, livra-me do mal, de toda a influência dessa diversidade de doutrina. Quero viver. Quero ser cheio. Mas só te peço, livra-me dos falsos profetas. Livra-me. Reze agora com fé. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória. Esse nome que está acima do nome, diga Jesus, é um nome poderoso, é um nome que salva. Ele tem poder, ele é poderoso, Jesus. O meu único Senhor, eu sou propriedade sua, Jesus. Você é meu tudo, Jesus. Esse nome cura, liberta, transforma. Isso, meu irmão, nós estamos fazendo uma oração de exorcismo, de libertação agora. Esse nome está expulsando desse lugar todo mal, todo demônio, todo espírito maligno, Jesus. E agora, bem bonito, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome. Nada me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Viva Jesus! Vamos aplaudir o Senhor! Ele é Deus! Ele nos ama! Ele é um Deus apaixonado! É um Deus acessível! Ele nos dá total acesso para nos aproximar dele, tocar nele, abraçá-lo, sentir o seu coração pulsar de amor por nós. Amém? Olhe para quem está do lado e fala assim: você é o discípulo amado de Jesus. Fala assim: você é propriedade exclusiva de Jesus. Amém. Valeu? Foi bom? Posso pregar tarde, então, mais uma? Amém. Amém, meus irmãos.